Não há distinção, não. Não há qualquer distinção. Mas o casamento, Sim. quando não se escolhe o regime de bens, Sim. ele automaticamente... Temos a comunhão parcial de bens. É a comunhão parcial, onde os bens que serão divididos serão aqueles Isso. adquiridos apenas depois do casamento. Mas isso quanto à questão do regime de bens. Nós sim. temos um pouco diferenciado aí a questão do trato do direito sucessório. O regime de bens seria mais para efeito de separação ou divórcio. Sim. Para efeito de inventário, né, de falecimento de um dos cônjuges, nós não vamos tratar muito com o regime de bens em tese, né? O Código faz algumas distinções aí. Sim. Além disso também, em concorrência, se o companheiro concorre com filhos, né, do falecido, digamos assim, existe uma proporção, né, nesse direito sucessório, coisa que não existe no casamento, né, não existe essa proporção. Então, há um tratamento um pouco diferenciado, violando inclusive a Constituição, porque a Constituição não faz essa distinção e existe uma regra de que o que a Constituição não faz, não distingue, não pode o intérprete e o legislador infraconstitucional distinguir também. Então, nós tivemos um prejuízo sensível na união estável e a família monoparental foi tratada muito discretamente, pouquíssimos artigos. Na verdade, essas duas formas de família são muito bem trabalhadas pelas decisões dos tribunais, pela jurisprudência do país, né? Então, saímos um pouco do tratamento legislativo, do Código Civil, e passamos a dar um valor muito maior que os tribunais vêm decidindo em relação a esse tipo de família. Nós vamos ver isso no segundo bloco, por favor. Tá Nós ótimo. vamos fazer uma pausa mínima e daqui a pouco a gente volta com Leonardo Barreto. Pausa. O encontro com o autor traz hoje ao estúdio Leonardo Barreto, promotor em Minas Gerais. O tema da nossa conversa é a culpa na separação judicial. Antes de continuarmos a entrevista, vamos ver qual a dica do professor de hoje. Roda VT. Sou o professor Grangeiro do Obcursos Pleiades aqui em Brasília e estamos na TV Justiça para falar e recomendar, indicar o livro do Dr. José dos Santos Carvalho Filho, Manual de Direito Administrativo. Procurador de Justiça do Estado do Rio, concurseiro profissional, professor de Direito Constitucional e Direito Administrativo, o Dr. José dos Santos Carvalho Filho fez uma obra, escreveu uma obra didática, objetiva, atualizada, né, com posições bem definidas, onde ele reúne a jurisprudência dos tribunais superiores, dos tribunais de justiça e do STF, com questões de provas. Então é uma obra doutrinária e poucas das obras doutrinárias que trazem questões que caíram em certames recentes. É uma obra indicada, recomendada para estudantes universitários aí, que estão fazendo curso de Direito e que estão se preparando para exame da ordem ou para concursos públicos. É uma obra bem didática, bem atualizada e bem completa. Essa daqui eu recomendo, indico. Professor Leonardo, nós falávamos no primeiro bloco sobre a diferença entre aquilo que a lei diz a respeito da família e aquilo que a jurisprudência está construindo em cima daquilo que a lei diz. Isso, exatamente. Então, nós sentimos, é muito sintomático isso aí em relação ao reconhecimento do que chamamos de união homoafetiva. Justamente o termo homoafetivo, ao invés de homossexual, destaca a afetividade como elemento de constituição da família. Então, apesar de não existir expressamente na Constituição Federal e no Código Civil de 2002 também, com base aí nos princípios constitucionais, com base na dignidade da pessoa humana, da proibição de qualquer tipo de discriminação que vem na Constituição também, os tribunais começaram há alguns anos a reconhecer a união homoafetiva também como entidade familiar. Agora, mais recentemente, as decisões começaram a surgir numa velocidade impressionante. Nós tivemos tanto o reconhecimento da união
uma afetiva em si, como também tivemos recentemente o reconhecimento, a possibilidade da adoção por parte de um casal homossexual. Justamente isso aí vem consagrar, independente de orientação ou opção sexual de cada um, mas vem consagrar essa afetividade como elemento de constituição da família. É isso que a Constituição